Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estaremos, irmãos, meditando na palavra do Senhor, que nesses dias nós estamos falando sobre santificação. Nós estamos estudando, para quem está acompanhando, o Espírito Santo na vida cristã. E hoje nós vamos estar falando sobre a lei de Deus. Nós vamos estar falando sobre obediência. Irmãos, um dos maiores problemas que nós enfrentamos na nossa vida é a desobediência. Uma coisa eu quero deixar claro para vocês. Nós já vivemos debaixo de maldição. A única forma de nós recebermos bênção é obedecendo. Porque a desobediência gera maldição. Não, nós já vivemos debaixo de maldição. Deus falou isso com Adão. Falou isso com Adão, falou: por causa de você, todas as pessoas agora vão ser malditos. Deus falou com Adão, falou: maldito é a terra por causa de você. Agora todas as pessoas vão viver essa maldição por causa desse seu pecado. Aí agora vem Deus. Aí agora vem Deus para poder restaurar o ser humano. Ele vem agora trazendo para nós a sua lei. Então, para nós entendermos o que é lei, nós vamos falar sobre as coisas que tem no Brasil. Por exemplo, a lei brasileira. Nós vamos fazer uma comparação da lei do Brasil com a lei de Deus. Igual no Brasil, existe a lei federal, que é a Constituição Federal. Amém? A Constituição Federal, ela foi criada em 1985, quando veio o fim da ditadura e o começo do governo democrático. Houve o fim da ditadura, era o João Figueiredo. Aí, com o fim da ditadura, veio as diretas já, e no meio das diretas já criaram a Constituição Federal. Tanto que existem leis que são dessa época. E as pessoas consideram que essas leis já estão ultrapassadas. Aí cria as PECs, que são os projetos de emenda constitucional. Então, a lei federal. Aí existe a lei estadual, que o Brasil é constituído de confederações, né? 26 estados, incluindo o Distrito Federal. Então a lei dos estados está subordinada à lei federal. Vem as leis municipais, também regida pelas leis estaduais, regido pela lei federal. Então em cada estado tem a sua lei. Em cada município tem sua lei. Às vezes tem uma lei aqui em Minas Gerais, que talvez não tenha no estado de São Paulo, mas vai variar de um estado para outro, determinando, né? Igual, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui em Minas Gerais existe uma lei de que o velório não pode ser mais realizado nas igrejas evangélicas. Essa lei vale aqui para o estado de Minas, mas ela não vale, por exemplo, para o estado de São Paulo e para o estado do Rio de Janeiro, que não aderiu a essa lei ainda. Então, existem leis num estado que pode não existir em outro. Mas isso não acontece com a Bíblia. A lei de Deus é para
todo homem que vive em cima da terra. E nós vamos ler agora na palavra do Senhor Deus sobre qual é o dever de guardar a lei. Nós temos que guardar a lei de Deus. Jesus ele fala: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Porque nenhum de nós tinha capacidade de cumprir. Mas Jesus não está falando de leis como os 10 mandamentos. Ele está falando da lei do formalismo, de sacrifício de sangue. Amém? Então nós vamos ler livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Versículo 13. Eclesiastes 12, versículo 13. Para quem tiver com dificuldade, Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Antes de Isaías, Cantares, está Eclesiastes. Então, Eclesiastes 12, 13 fala assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Todo o livro de Eclesiastes deve ser interpretado segundo o contexto desse penúltimo versículo. A Bíblia toda, não só o livro de Eclesiastes, mas toda a Bíblia tem que ser interpretada de acordo com isso aqui. Salomão começou com uma avaliação negativa da vida como vaidade, algo irrelevante, mas no fim ele conclui com um sábio conselho a indicar onde se pode encontrar o sentido da vida: no temor a Deus, no amor a Ele e na obediência a seu mandamento. E a pessoa que faz isso terá toda a sua vida em satisfação. A lei de Deus é a principal lei que se encontra na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Mateus 5, 17 a 18, Jesus fala: não cuideis que vim destruir a lei aos profetas. Eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passe, nem um jota ou tio se omitirá da lei. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra se passe, nem um jota ou tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Abrogar significa anular ou refutar. Jesus não veio refutar a lei de Deus. Até porque continua proibido. Não ser idólatra, continua proibido. A pessoa não deve ser idólatra.
Êxodo 20. É o começo da lei de Deus. Êxodo 20. Continua. Não podendo ser idólatra. Continua não podendo tomar o nome de Deus em vão, porque ele não terá por inocente quem toma seu nome dele em vão. Continua a lei do sábado. Não é guardar o dia de sábado como adventista, não, irmão. É reconhecê-lo como Deus Criador e o santificar. Porque ele criou tudo. Não é para guardar sábado, não. Nem domingo, nem segunda, nem terça. Não é isso que a Bíblia está falando. O guardar o sábado é guardar que foi ele que criou tudo. É guardar e entender que ele é o único que merece adoração. Não importa o dia da semana. Jesus ele fala, o homem não foi criado pelo sábado, nem o sábado pelo homem. Mas é para mostrar que o homem tem poder sobre a criação de Deus. E reconhecer que ele criou tudo. Isso é a verdadeira lei do sábado. Honrar pai e mãe. Continua não podendo matar, nem adulterar, nem furtar, nem fazer falsa denúncia ou falso testemunho contra o irmão. Continua não podendo cobiçar. A Bíblia refuta a cobiça em todas as páginas da Bíblia. E por aí vai. A lei que Jesus cumpriu, lei de sacrifício, formalismo de sacrifício, foi isso que ele cumpriu. O propósito de Cristo é que as experiências espirituais da lei de Deus se cumpram na vida dos seus seguidores. O propósito de Cristo é que as exigências espirituais da lei de Deus se cumpram na vida dos seus seguidores. O relacionamento entre o crente e a lei de Deus envolve obediência, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento. E o próximo, como a nós mesmos. O apóstolo Paulo ainda acrescenta em Gálatas 5:23, contra essas coisas não há lei. O propósito espiritual da lei no Antigo Testamento é o mesmo de hoje. Só que naquela época as pessoas iam pela pureza do corpo físico. Tomar banho várias vezes. Lavar a mão várias vezes. Eles entendiam que a pureza física da carne trazia pureza por dentro. E Jesus refuta, fala, não. Limpa por dentro, para que por fora também pareça limpo. A idolatria começa de dentro para fora. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui
espiritualmente ou carnalmente, peca contra seu próprio corpo. Então, todo pecado nasce de dentro para fora. No livro de Marcos 8, Jesus vai falar que os maus pensamentos procedem do coração e é o que contamina, ou seja, é o que macula a pessoa diante da lei de Deus. Tiago capítulo 3 fala que se não adultera, mas furta, pecou contra a lei toda. Então, o propósito de Cristo é a exigência espiritual da lei cumprir em nós. A lei que o crente é obrigado a cumprir consiste nos princípios éticos e morais do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Concílio de Jerusalém, em Atos 15, versículo 28. Filipe, ele vai falar, olha, bem parece a nós, ao Espírito Santo e a nós, não vos colocar mais cargas, mas que vós abstenhais dos ídolos, da prostituição, da carne sufocada. Nesses três princípios, inclui toda a vida moral que um cristão tem que ter diante de Deus. Porque a lei de Deus, ela veio para ser obedecida e não discutida. Os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos devem ser aceitos como lei de Deus para a nossa vida moral e espiritual diante de Deus. Assim como as profecias do Antigo Testamento, uma coisa que eu quero deixar claro para os irmãos. Lá no livro de Provérbios, capítulo 27, fala que não havendo profecia, o povo se corrompe. Irmãos, prestem atenção no que eu vou explicar a vocês aqui. Nenhuma profecia do Antigo Testamento prometeu vida boa. Pode ler o Antigo Testamento todo. Quem achar vida boa profetizada, pode mandar para mim aqui. Toda a profecia do Antigo Testamento era para repreender o povo porque estava em pecado. E falava com o povo, arrepende, porque senão vai vir um inimigo. Como naquela época a luta era contra carne e sangue, lutava-se de espadas. Hoje não é mais assim. As profecias hoje é para encher ego. Tudo errado. Tá tudo errado. Eis que o Espírito Santo de Deus, que não se engana, fala que aqui tem 15 pessoas que vai receber a vitória no emprego nisso. Oh, Senhor da glória. Profecia sempre foi para correção. Jesus, em cima do Monte das Oliveiras, ele falava, bem-aventurado é os pobres de espírito. Só nisso aí ele já falou assim, olha, a pessoa que é arrogante, avarento, não vai ser bem-aventurado diante de Deus, porque Deus resiste soberbo.
Bem-aventurados misericordiosos, porque vai alcançar misericórdia. Só nisso aí ele já desmantelou as pessoas que no Antigo Testamento gostavam de destruir a vida do outro. Bem-aventurados pacificadores, os homens que espalhavam paz e não guerra. Bem-aventurados mansos e não os brigadores. Olha para você ver o tanto de correção que tem no Sermão da Montanha, proferido por Jesus. E olha como que as pessoas andam hoje. Em quase 70% da população brasileira está no caminho da perdição, porque não conhece a Bíblia. E os que conhecem não querem obedecer. Irmãos, livro de livro de Marcos 16. Quantos anos tem que a Bíblia está escrita? Livro de Mateus 16, 15. Ide é imperativo, é uma ordem que eu estou dando. Lá no Tribunal de Justiça está o juiz. Ele assina lá a intimação. O oficial de justiça leva essa intimação. Desobedeceu essa intimação, prisão. Lá no livro de Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele mandou ir para a África, para a Síria, para o Afeganistão, Uzbequistão, Cazaquistão, China, Ucrânia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, mandou para o Chile, para o Uruguai, Paraguai, ele mandou ir pelo mundo. Ele não quis saber se lá na África já tem os deuses lá, ele não quis saber se lá na China tem o Buda, se lá na Síria já tem o Maomé, não. Ele mandou ir pregar o evangelho a toda criatura, para deixar de ser criatura e se tornar filho de Deus. Ele mandou ir. Tem quantos anos que essa ordem foi dada e olha quantas pessoas obedeceu ela até hoje. Não prega nem dentro de casa, quanto mais lá no... Olha o tanto que nós afrontamos a Deus. E ainda tem coragem de cantar: a minha vida Jesus já transformou. Transformou o quê? Transformou em quê? Ou transformou o quê? A primeira coisa para uma pessoa estar cheia do Espírito Santo é obedecer a Deus. Se não obedece, é só o Filho de Deus que é guiado pelo seu Espírito. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus, a Bíblia fala, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E não é eu que estou dizendo não, está dizendo na Bíblia. Quer sair desse patamar de bênção aqui para viver obras avivadas? Passa a pagar o preço. Olha para sua família. Lá no Antigo Testamento, os pais eram obrigados, não tinha que querer não, era obrigado a fazer um sacrifício diário pelos filhos. Uma ovelha para cada filho. Custa $544 uma ovelha. Para uma família com 5 filhos. É só você somar 5 vezes 544. Era o que tinha que gastar todo dia. Tá na lei. Pode ler lá no livro de Êxodo. Sacrifício para os filhos. Hoje em dia, não tira nem 10 minutos para orar pelo filho.
E quer que Deus liberta da droga, quer que Deus liberta da prostituição, quer que Deus abra porta de emprego, quer que Deus faz isso, faz aquilo, mas não quer pagar preço? Quer moleza? Quase que eu falo um trem aqui. Glória a Deus que foi seguro. Deus não deixou eu falar. Mas quase que eu falo um treco aqui. Irmão, olha o tanto que nós afrontamos a Deus. E eu estou falando só de uma lei. É nossa obrigação, no caso para quem tem filho, instruir a criança no caminho que deve andar. Provérbios 22:6. No versículo 15, fala que o pai que afasta a vara do filho está condenando ele ao inferno. A pagar caro. Uma lei. No Novo Testamento são 1050. E no Antigo 613. Resumido em 2. Amarás a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. O segundo é semelhante, quer dizer igual. Amarás o teu próximo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, como a ti mesmo. Se fizer esses 2, você cumpre toda a lei. Aí você vai ter força para orar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido que está perdido, pela sua esposa que está perdida, pelo seu vizinho que está perdido. Você vai conseguir pregar para ele e quem sabe Deus preparando vai ainda fazer a obra dele até para fora do país, sendo a vontade dele. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Temer a Deus, irmão, é ouvir os seus mandamentos, obedecê-lo. Porque ele vai trazer o julgamento do crente. Paulo, ele fala: nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. E nós vamos chegar lá com a mão vazia? Sem ter nada para oferecer? Salomão, ele escreveu, ele vai trazer juízo sobre todas as obras, seja boa, seja má. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, as notificações. Compartilhe com seus amigos e que Deus os abençoe. Amém? Graças a Deus.